Olá, aqui é a Andréa Moreira. Tô hoje aqui no ambiente meio escurinha porque realmente choveu muito, tava meio nublado, foi difícil gravar esse vídeo. Eu queria ter feito lá fora, ia num parque, mas enfim, não deu certo. E eu resolvi fazer perto das minhas medalhinhas aqui, porque a dica de hoje tem tudo a ver com isso. Porque eu comecei a correr muito mais tarde do que normalmente as pessoas começam. Então eu tenho um pouco de orgulho dessas conquistas, porque eu passei a vida toda acreditando que eu não poderia correr. E era o meu sonho. E eu ainda tenho um projeto que é fazer um triatlon e correr uma maratona. Eu só fiz no máximo meia maratona. E o motivo foi porque passei a vida toda acreditando que o problema de coração que eu tinha ia me impedir de atingir esse objetivo. Então, na escola, eu nunca fiz educação física, a minha mãe não permitia isso. Todos os anos eu levava atestado médico para não fazer educação física e aí eu tinha que fazer trabalhos, né, escritos. E daí você imagina o quanto era chato, né, para mim ficar lá sentadinha com toda aquela energia, né, da infância e adolescência, sem poder fazer atividade física e ter que ficar horas escrevendo uns trabalhos chatos. Enfim, não poder colocar na prática, né, aquilo que eu estava aprendendo. E aí, com o tempo, eu fui me observando. E de repente, um dia eu decidi que eu queria correr. E a minha mãe até falou na época, mas por que você vai fazer isso, né? Olha o seu coração, você não pode ser que aconteça alguma coisa, enfim. E eu passei a vida toda evitando de fazer isso com medo, né? De realmente passar mal, porque eu acreditava nisso. Então isso tem a ver com as nossas crenças, né? A partir do momento que eu fui para um treino, e foi muito engraçado porque no dia que procurei uma assessoria, né, de corrida, e no dia que eu cheguei lá, o professor falou assim: bom, já que é o seu primeiro treino, eu nunca tinha corrido na vida, né? Só corridas assim, para pegar o ônibus ou uma corridinha básica, mas nada muito sério. Você vai fazer aqui, você vai correr 5 quilômetros pra gente ver o teu tempo. Daí a partir daí a gente monta, né, os teus treinos. Gente, eu corri na primeira vez na vida 5 quilômetros em mais ou menos 35 minutos, que depois eu vir a descobrir que é um tempo razoável e consegui terminar a corrida. E aí depois, com o tempo, quando eu fui vendo outros treinos, outras pessoas comigo, e muitas começavam caminhando, começavam trotando e depois correndo um pouquinho, caminhando, intercalando, né? Um minuto corrida, um minuto caminhando. E eu falei, cara, mas como assim? Eu já comecei correndo, né? Então eu percebi que vai muito das nossas crenças. Eu já estudei sobre isso, até já falei, mas, cara, foi muito legal ver isso na prática, né? Quando caiu a ficha de que realmente o que nos limita é o nosso cérebro. E o que aconteceu? Quando eu tava lá na infância, que minha mãe falava, não faça, você vai realmente ter algum problema, pode passar mal, né? E acontecer alguma coisa mais grave, eu acreditei por muitos anos sobre isso. E fui levando isso pra minha vida. Quando eu tomei a decisão de pagar o preço, de ver realmente por mim mesma se aquilo fazia sentido, se realmente eu ia passar mal, porque eu pensei, cara, se eu passar mal, eu paro de correr, né? É simples assim. E quantas coisas eu evitei, né? Eu deixei de viver por acreditar que não era possível, por acreditar que aquilo não era para mim. Então, assim eu fui entendendo que às vezes a gente tem que se testar, a gente tem que realmente se colocar à prova para ver se aquilo faz sentido ou não. E a gente às vezes vai aceitando o que o mundo nos impõe, o que a vida nos apresenta, as pessoas falam, nos rotulam, dizem que a gente não pode, que a gente não deve, e às vezes até por amor, né? Elas querem nos proteger, porque às vezes elas não acreditam nelas mesmas, ou elas acham, por nos conhecer tão bem, achar que a gente não tem a capacidade, ou de repente vai sofrer, ou vai passar por uma coisa mais difícil, mas só nós sabemos o que a gente sente, o que a gente pensa e a nossa força. Então, às vezes a gente quer fazer algum projeto, tem ideias, tem uma vontade e não realiza porque tem medo, né, do que os outros vão falar, ou de repente existe uma resistência. E aí a gente, por comodismo ou para não desagradar, né, não contrariar, a gente acaba deixando de lado aquele projeto, engavetando sonhos e a vida vai passando e a gente deixou de realizar muita coisa. Então a dica de hoje é para você
rever as suas crenças, né? Rever a sua fé. O que você acredita realmente? Aquilo é seu ou aquilo pertence a outra pessoa? Aquilo foi ensinado ou aquilo realmente é a sua essência, aquilo que você acredita de verdade? E se aquilo não faz sentido para você, teste, vá, né, a campo e faça realmente aquilo. Coloque à prova, porque só assim você vai ter a resposta e só dessa forma você vai saber se funciona ou não para você. E a questão do julgamento, as pessoas vão julgar de qualquer jeito, vão te rotular de qualquer jeito, seja positivo ou pro negativo. Então siga a sua intuição, siga aquilo que você acredita, vá viver a sua vida plenamente, sabe? E só assim você realiza muito mais, você não vai ter arrependimentos e vai ter só... Não vai ser sempre só conquistas, mas vai ter uma vida muito mais rica e mais plena. Então essa é a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Já deixa um like se fez sentido para você e compartilha esse vídeo, assina o canal, ativa as notificações, me acompanhe e a gente está nessa jornada por 365 dias e eu te espero amanhã porque a gente já tem um encontro marcado. Um beijo grande. Mua!